primeira reunião do Great. Bem-vindos a todos, começou o ano. E hoje nós estamos continuando a leitura do livro Transmídia, que é um livro que, inclusive, tem uma editora brasileira que vai nos dar uma palestra, um webinar no Citrate, logo mais. Depois eu vou falar a data. A gente, então, já leu o forward do Jenkins, está na reunião, acho que é novembro. Em dezembro, nós lemos, então, a introdução, Transmedia Studies, Where Now, foi o Victor que leu, que não estou vendo ele aqui hoje, e tem outros capítulos, inclusive eu estive marcando alguns aqui, que eu acho que são bem interessantes. Antes de acabar a reunião, eu gostaria que a gente tentasse pelo menos definir mais uns 2 ou 3. E hoje, a Fernanda, como estava muito em cima da hora, a Fernanda gentilmente se ofereceu para apresentar, então, o capítulo 7. Não sei se todos tiveram tempo de ler, eu dei uma olhada. Inclusive, antes de vocês entrarem, eu estava até conversando um pouco com ela, porque eu achei o capítulo... Nossa, achei bem diferente do que eu estava esperando. E então, a Fernanda me deixou mais tranquila. Eu falei, será que a Fernanda não gostou né? Porque a gente decidiu meio assim em cima da hora. Mas ela falou que gostou, eu vou deixar a Fernanda falar. Gente, depois da Fernanda falar, eu queria conversar um pouco com vocês sobre... os cursos do Gotas e os próximos webinars do Great, tá? Só para deixar vocês sabendo o que está acontecendo. Vamos lá. E a gente tem que falar de acessibilidade também. Mídias sociais, né, Sanclay? O Sanclay está aí. Bom, vamos lá. Fernanda, você quer falar? John, você tem alguma coisa para falar antes? Cadê o John? O John sumiu. Tá. Bom, a Fernanda vai falar. Vocês estão conseguindo ver, né? Gente, lindo! Eu me empolguei um pouco nesses slides. Não, eu adoro empolgado. Vamos lá, ainda bem que estamos filmando. Então, eu não sei quem leu assim, mas o texto vai falar sobre as narrativas transmídias. Ele tem uma pegada mais dos games da transmídia, mas não tanto quanto o videogame, são outros tipos de game, que eu vou mostrar alguns exemplos. Mas, basicamente, o ponto da pesquisa, então, é olhar para essa transmídia game enquanto uma adaptação estética, sendo pelo qual imagens e personagens do filme se tornam jogáveis ou navegáveis. A Ellen Kennedy, ela é professora da Universidade de Nottingham, e ela tem várias pesquisas. Se vocês jogarem o nome dela no Scholar, no Google Academic, vocês vão achar vários textos super interessantes. Tem de cinema, tem de jogos também. Mas antes de eu apresentar em si, 2 pontos que eu queria trazer é sobre a experiência de jogo e a cultura da participação, que são temas recorrentes dentro da teoria de jogos, não só de videogames, mas jogos no gerais. Claro que quando a gente pensa em adaptações no geral, a gente tem a questão da cultura participativa, só que ela acaba sendo um pouco mais passiva, no sentido de que a gente consome aquele produto sem necessariamente entrar dentro daquele produto. Ela pode ser ativa, se a gente for pensar em interpretações, em nós pesquisarmos essas adaptações, mas elas acabam sendo mais passivas. E são mais... Quando a gente fala das dimensões de conexão, que são... você pode absorver ou ser imerso naquilo, os jogos, eles apresentam um tipo de imersão diferente dos outros tipos de arte. E aqui eu estou considerando... Existem vários teóricos que falam sobre o videogame ou os jogos como a 8ª arte. E então, a gameplay experience, essa é a interação entre o jogo e o jogador, que envolve dinâmicas bem complexas, que podem ser temporais, espaciais, lógicas. E quando a gente fala, então, que a imersão é diferente, é que aqui eu estou me expondo um pouco, porque eu peguei da minha Steam e da minha origem.
Um filme você assiste 2, 3 horas, uma peça mais ou menos a mesma coisa. Um livro você pode até ficar mais tempo lá. Um jogo, normalmente, ele é uma narrativa fechada, alguns deles, né, tem mundo aberto, que você vai passar aí 20 horas jogando e você ainda não vai ter terminado tudo. E jogos que tem narrativa aberta, por exemplo, esse aqui é o The Sims, você pode passar anos jogando, tendo 200, 300, 400, 500 horas de jogo, e você não está terminado porque eles têm a narrativa aberta. Então você realmente está imerso naquilo por horas e horas e horas e horas e horas. Mas o que então são esses narrativos, os transmídia games? A gente conhece bastante transmídia por causa do Jenkins, né? Mas na Transmedia Games a gente está falando de umas adaptações que tornam esses personagens jogáveis ou navegáveis. Então a audiência acaba sendo o jogador e ele está imerso naquilo. As dinâmicas que a gente mais conhece desses tipos de jogos são jogos de computador, videogames, como eu falei. O exemplo que ela dá é o Enter Matrix, que é um jogo de 2003. Daí você tem board games e web games e social media games, e todos esses jogos eles têm características diversas, tanto jogáveis. Um board game é completamente diferente de um videogame, porque ele exige um pouco mais de interação com outras pessoas. Mas esses são os campos que mais são estudados. E o que ela vai falar mais é da questão da experimentação dos jogos que são considerados mais artísticos. Se a gente pensar, então, que essa transmídia, os jogos e a jogabilidade transmediática é o jeito que você, então, interage com aquele jogo num movimento ativo, os jogos, eles, como eu falei, eles apresentam tipos, modos e depth of play que são diferentes entre seus espectros. Ela dá um exemplo de LARP, que é um negócio que eu particularmente acho muito legal. Faz tempo que eu não faço LARP, e eu já participei de uma história de LARP que era baseada em Senhor dos Anéis, que durou aí mais ou menos um mês, e você se caracteriza como um personagem, você cria o seu próprio personagem. Ele pode ter uma raça, então você pode ser elfo, você pode ser humano, você pode ser dwarf. Dentro do universo do Senhor dos Anéis, você cria toda uma história para aquilo, e eles têm uma regra, porque existe uma pessoa que vai criar o universo com base no universo do Senhor dos Anéis, e você acaba se imergindo naquilo caracterizado com espadas que são normalmente de EVA. Julieta, se você quiser comentar. Isso que eu ia falar, Julieta. Eu fiquei muito assustada com isso, porque quando você lê um livro, O Senhor dos Anéis, ou assiste uma série, Game of Thrones, ou qualquer coisa disso, existe uma interação psicológica, mas você não entra dentro. No jogo, você acaba se perdendo a sua identidade de espectador ou de leitor para ficar um participante. E eu, como psicóloga, estava pensando que isso é uma coisa muito psicótica. Você acaba tendo uma outra identidade, você vira outro. Você acaba sendo um personagem, mas a gente vê em personagens de teatro, de cinema, você tem que perder um pouco da sua personalidade para entrar no personagem que você está representando. No jogo, isso é mais intenso, porque você vira mesmo aquele outro. Você tem que ganhar, você não está representando o papel, você é o outro. Isso daí, para mim, eu acho que é um grande risco. Mas por que você acha que é um grande risco? Eu só achei interessante, assim.
Eu achei que você pode perder a sua personalidade e entrar no jogo em que você passa a ser o outro. Você é aquele personagem que está jogando. Você vai morrer, você vai ganhar. É quase como eu, quando assisto um jogador de futebol, um torcedor de futebol fanático, não é o time que está perdendo, é ele. Não é o time que está ganhando, é ele. E ele passa até a matar alguém na rua porque é do outro time. Ele passa a ficar agressivo porque o outro falou que o time dele não presta. E eu achei que nessa relação fica uma coisa mais ou menos assim. Você deixa de ser você, você passa a ser o outro. Mas não é que você passa a ser o time? Será que você não passa a ser... Você entra nessa função de time? Não sei, eu não sei, não entendo. Eu sei que você está dando uma visão que eu acho super legal, que você dá um input, né, do teu background de psicologia, e eu entendo o que você está falando, mas além de ser o outro, de perder, de se despersonificar, porque a pessoa não é mais um indivíduo, mas ela começa a pensar como massa, né? Tipo, defendendo essa coisa que você está falando, o meu time no jogo, então, né? Mas, bom, a Marli vai falar e aí a gente continua aí, Fernanda. Vai lá, Marli. Não, destrava o teu som. Oi, vou só comentar, então, o que a Julieta falou, que realmente existem, né? Essa viagem que nós temos de subjetividade, ela acontece também em filmes 3D, né? Em outras mídias, né? Você se desligar da realidade mesmo e passar a viver aquela realidade de uma forma, né, mais fantasiosa, e se identificar com alguns personagens. Então, existem essas movimentações de câmera, todos esses efeitos cinematográficos também são para isso, né? Para que, de repente, você se coloque no lugar do próprio personagem. Mas a intensidade é maior. A intensidade é maior, isso que eu ia falar, exatamente. Então, a técnica utilizada é neurologicamente mais forte, vamos dizer assim, né? O impacto é maior, a sensação é maior. Então, nesse sentido, é importante assim, a gente perceber o quanto isso pode... quer dizer, você pode usar para duas formas, tudo, né? Que você faz, você pode usar para vários fins. E né? principalmente que quem joga muito são adolescentes, né? Sim, e não é muito preparado às vezes, né? Mas, enfim, só ia complementar isso que ela falou. Então, realmente, isso sempre funciona, né? Qualquer tipo de produção. Mas, realmente, no cyberspace aí funciona mais. Né? Fala, Fernanda, pode continuar. Vou continuando aqui, mas é uma discussão bem interessante. Existem, tipo, até textos da psicologia que falam sobre a questão dos jogos e violência. Assim, eu posso mandar depois, se alguém quiser. Mas depois ela entra na questão... Isso é um embate que acontece até um pouco hoje, assim, mas hoje nem tanto, que é a narratologia versus a ludologia. Dentro da narratologia, a gente enxerga, então, os jogos como, basicamente, romances, que eles criam uma narrativa que segue a forma narratológica. Então, é meio começo, meio e fim, tem conflitos e tal. Uma visão ludológica, então você analisa os sistemas que eles estão descrevendo. Claro que o jogo existem regras, tem até um livro chamado Regras do Jogo, que ele vai explicar todos os sistemas de regras dos jogos mais comuns, que são os AAA games, que são jogos que têm muito dinheiro por trás, e eles são muito rentáveis. Mas ela vai pegar essa parte mais da ludologia para a gente entender, então, quais são os possíveis sistemas que podemos ter esses jogos transmediáticos, Silvia? Não, quando você fala rentáveis, eles são rentáveis para as empresas ou eles são rentáveis para quem joga, tipo, para o gamer? Para os dois. Tá, tudo bem. Tá.
Não, porque hoje em dia tem muito isso, né? Game to earn, etc. E pode criar viciados, né? Não, é que hoje, Julieta, é uma loucura, porque por causa do NFT, as pessoas estão assim, tipo, tem gente que fica jogando para ganhar. Eles falam, na verdade, a pessoa nem ganha tanto, né? Claro, como disse a Fernanda, quem ganha é a empresa em geral, mas as pessoas fazem isso, entendeu? Elas jogam e elas ganham. Claro, é tudo moeda virtual, é Bitcoin, etc. Por isso que eu perguntei. Silvia, ganhar uma coisa, apostar e perder é outra. Sim, concordo. Você só ganha se ganhar, mas se você tiver que apostar um dinheiro e perder, pode ter gente perdendo casa, perdendo tudo. Claro, não, é que é outro tipo de jogo, Julieta, é um tipo de jogo que, assim, por exemplo, é uma corrida de carros. Então, o cara, ele tem um NFT, que ele tem um carro, mas ele não sabe dirigir o carro. Então, ele pega e ele contrata um driver para dirigir o carro dele no jogo. Então, esse driver, se eles ganharem a corrida, eles vão rachar os lucros. Sei lá, isso, gente, é uma coisa que eu li por causa do livro. Isso vale para corrida de cavalo também. Você põe um jockey em cima do teu cavalo. Exatamente, só que hoje em dia eles estão fazendo isso de forma virtual, tá tudo dentro do computador. Tá, desculpa, Fernanda, vamos lá. Eu acho que interessante dessa discussão, por exemplo, se a gente pegar os e-champions, que são os campeonatos de jogos online. Os dois mais conhecidos são o League of Legends e o CS, que são jogos gratuitos. E a galera que faz parte desse campeonato, eles ganham muito dinheiro por trás disso. E é muitas horas. Se eu não me engano, o último campeonato de LoL foi, eu acho que uns $100 mil ou para mais, assim. O que, para mim, que ganha R$1.500, que eu ia apostar cá $100 mil, é muito dinheiro. Mas acabam sendo rentáveis para essas pessoas que veem a possibilidade de trabalhar jogando, né? Que para eles é maravilhoso. Mas da questão também dessa ludologia e da transmídia, e é a parte que eu achei interessantíssima do texto, porque quando a gente pensa em videogame dentro da academia, a gente sempre parte da questão de videogames que foram lançados para console, né? E ela já vai focar, como eu falei antes, nos jogos experimentais e artísticos. Então, você sai da plataforma e do console, a plataforma pode ser o computador, pode ser o celular, para você entrar num movimento urbano, né? E que acaba sendo experimental e mais para Kennedy inovador nesse sentido de você realmente estar explorando aquela cidade, explorando aquele espaço como um jogador, como um espectador do que está acontecendo, seja de filme, seja de peça, seja de outros meios que eles estão adaptando ou escrevendo. Eu trouxe aqui aquela tabela que ela coloca, mas eu resumi um pouquinho mais. E se você for ver... Não, obrigado, porque também estava ao contrário, e para virar tinha que pagar o acro, eu achei que aquela tabela foi aí que me deu nervoso. Porque, aliás, o que a Fernanda falou antes, gente, é muito link que a gente faz, então, com a adaptação, né? Que é onde ela, né, foi pelo menos onde eu vi, né? Então, entrando o filme, etc. Vai lá, Fernandinha. Então, se a gente pegar, por exemplo, do AAA Games, você tem um roleplay e uma mímese, a pessoa ela acaba entrando no lore daquela personagem jogável. No art game ou experimental game, também acontece a mesma coisa. O que muda é o espaço, o tempo que você vai passar daquilo e o tipo de consumidor também, porque não são todos os lugares que vão ter esses tipos de jogos, não são todas as empresas que vão ter esse tipo de jogos, porque eles acabam sendo menos rentáveis para essa empresa, porque eles gastam muito mais dinheiro, provavelmente, do que eles recebem. Porque um AAA game, ele pode ter gastado milhões para fazer o jogo, mas ele vai receber milhões de pessoas trouxas que nem eu, que vão pagar R$200 num jogo.
quando ele lançar, né? E o porquê ela fala muito dessa questão dos jogos AAA eles serem mais estáticos, no sentido de você não ter muita opção de explorar. Eu trouxe aqui um exemplo de um dos meus jogos favoritos, que chama Detroit Become Human, que tem um TED Talk com o criador desse jogo. Ele falou que o roteiro desse jogo tem 6.000 páginas, e esse jogo, ele basicamente, você, como personagem, você controla 3 personagens, que são androides, e todas as suas escolhas, elas vão ou desbloquear cenas, ou desbloquear relações com outros personagens, e você pode morrer, e a história continua com os outros 2 jogadores, e tudo isso vai ter finais diferentes. Ao mesmo tempo que... Não, 6.000 páginas de roteiro. Acho que eu falei errado. Mas 6.000 páginas de roteiro? Olha lá, John, depois você achava muito as coisas dos chineses. Mas quem que escreveu isso? É oriental? Não, ele é um cara americano. Depois eu mando acho que eu vou procurar o TED Talk. 6.000 páginas? Nossa. Bom, tá, vai. É que tem muita opção de final. Nossa. Só que o que ela diz, então, deles serem mais estáticos, é que por mais que você tenha todas essas 6.000 páginas, você só pode interagir com que o console está programado para você interagir, né? Você não pode interagir com tudo que está ali, porque existe uma programação por trás. Já nos jogos experimentais, pelo menos na minha leitura que eu faço, eles são um pouco mais abertos dentro das regras também que eles propõem. Você pode explorar mais aquele mundo, só que ele ainda tem regras, porque são jogos, querendo ou não. Então, as grandes regras que eu vejo são a questão temporais e espaciais, né? Você tem limites espaço-temporais, até porque, diferente de um AAA game, você não pode ficar 200 horas na rua com, sei lá, 4 pessoas, né? Você tem que reduzir o tempo e o espaço também para evitar maiores problemas. Eu fui procurar as empresas que ela menciona e eu fiquei meu Deus, muitas coisas legais acontecendo. Tem um jogo chamado Desert Rain. Alguma no Brasil? Alguma dá para participar aqui no Brasil? Eu não achei nenhuma brasileira, mas eu vi que teve alguma menção que aconteceu em Buenos Aires. Se eu não me engano. Olha lá, Julieta. Não, Buenos Aires eu já topo. Eu gostei, eu queria participar. Mas fica aí um convite para as pessoas que trabalham com isso fazer um negócio, porque aqui em São Paulo que eu achei muito interessante. Ia ser legal em São Paulo, em uma dessas. Eu acho que a pergunta da Silvia é se os brasileiros podem acessar, né? Não, eu queria participar mesmo. Então, fazer... Tipo, ir lá nessa coisa que tem que ir na rua, não sei aonde, eu adorei isso. Participar fisicamente, assim, isso que eu achei legal. Então, eu ia falar isso da Catarina. O Escape Room é um pouco parecido, só que como ele ainda é um espaço um pouco mais limitado, mas agora tem Escape Room aqui em São Paulo, que é super interessante. Sim, mas o Escape... Como chamava aquele jogo que você andava de ônibus onde você ia e as pessoas estavam caçando coisinhas? Pokémon. Pokémon, isso. Mas daí Pokémon também é um mobile game que sai um pouco da linha experimental. Não é? Sim, mas é um jogo que você está pelas ruas achando as coisas. Sim. Onde você está, de repente, eu via nos ônibus em Nova York, todo mundo com o celular procurando o tempo todo. Eu perguntei para minha filha, o que estão fazendo? Estão caçando Pokémon.
É verdade, mas bom. Mas agora eles estão realmente explorando um pouco mais, mas O que eu quero saber é o seguinte: eles traduzem essas coisas, eles localizam isso para outros países, eles tipo fazem um franchise, tipo assim, digamos, alguém quer fazer isso em Nova York, alguém quer fazer em Londres, alguém quer fazer sei lá, no Japão. A pessoa essas empresas trabalham com isso, de localizar esse tipo de games também. Não sei, que essa parte que interessa também para a gente ver, sim, né? sim. Eu vou mostrar depois fala aí. naquele filme que eles, enfim. Mas, por exemplo, esse Desert Rain é parecido com gente, esqueci, aquele paintball. Só que ele meio que mistura realidade virtual com jogos de guerra. Esse Playable City Seul foi uma instalação de jogos interativos que ocorreu em Seul, mas o Playable City ocorreu em outras cidades também, não só em Seul, momentaneamente, assim. Teve outras cidades, tipo Nova York, que fizeram. Julieta. Eu acho que o som tá no microfone. Julieta, não dá para ouvir você. Ah, eu esqueci, desculpa. Que o Putin podia fazer a guerra dele, uma guerra virtual, não precisava ir lá bombardear. Não é mais da nossa época, né? Isso é de 70 anos atrás, fazer guerra física. Hoje em dia é guerra de discussão, é guerra virtual. Isso daí que a Fernanda está mostrando é uma realidade que é daqui para o futuro, é nossa. Não tem mais quase realidade física. A gente está estudando virtual, a gente tem aula virtual, a gente faz guerra virtual, a gente lê livro e participa, assiste os filmes em casa, vê peça de teatro em casa. Daqui a pouco nós vamos chegar ao ponto que o cérebro da gente, a gente implanta tudo e ninguém mais vai precisar nem fazer nada, já vai o chip direto no cérebro. Isso é a nossa Julieta, de 80 anos, dando a previsão futurística. Vamos lá, Julieta, vai a outra agora, vai. Fala, Julieta. Sim, eu queria dizer que também agora se está pensando muito a questão da educação com os videojuegos, arts games, e também como ter valores sociais, culturais, experiências que fazem uma aprendizagem, utilizar tudo isso, mas de uma forma positiva, e é muito legal. Eu estou trabalhando com um grupo de gente que faz videogames, e eles, que é esse vídeo que eu compartilhei, de David Marsham, o nome dele, que eles fazem videojuegos, por exemplo, quando foi da lei do aborto aqui, fizeram um videojuego, e tem coisas da história da Argentina que eles põem para que os meninos joguem com esse material também. Então, não é tudo tal apocalíptico, senão que eu acho que é uma ferramenta que pode ser pensada, criada para não, sim, inclusive é usado para educação, sabe? A gente vê o pessoal usando muito Twine e internet, hi-fi, né? Interactive fiction, tudo, sei lá, é uma coisa que o pessoal também está usando para o bem, não é só. Bom, vamos lá, Fernanda. Vai ter só o convite, vai ter uma palestra do GL, um evento do GL, que fala sobre jogos e educação. Depois eu mando lá no grupo, mas o que eu queria falar é principalmente desse Cabeiroi, não sei se eu tô falando certo, que é uma adaptação de uma tragédia grega que aconteceu em Londres, e era, assim, um público de 2 pessoas durante 8 horas, explorando Londres e vendo essa peça acontecer em vários lugares de Londres.
Não tem vídeo no YouTube, né? Porque é louco, mas tem uns reviews, depois eu posso mandar também. Então, basicamente, o que ela fala de Ludo-Asterix seria essa questão de você estender a participação ativa deste espectador-jogador, que agora ele é também um personagem dentro daquela lore, né, do universo. E, por exemplo, que eu ia falar também de questão de localização, esse aqui é aquele filme que ela fala do A Machine to See With, da Blast Fury, que foi em 2010, uma empresa, se eu não me engano, canadense, e no site deles, eles colocaram um PDF falando sobre o que você precisaria caso você quisesse fazer essa experiência em outros lugares. Então, questão de custos, atores que você ia contratar, set de produção, design de produção, todas essas questões. Esse é um videozinho, eu posso colocar aqui, de 6 minutos, que eles explicam mais ou menos o que acontece. Tem partes do jogo, e eu achei bem interessante isso, mas o que isso demonstra, principalmente tipo, desse filme e do Cabo Herói, é aquela interação que tem dos modos de engajamento que a Hutton fala do interagir, contar e mostrar. Isso são um exemplo de que esses modos de engajamento, de como nós podemos fazer adaptações também para esses novos tipos de modos de engajamento. Então, você está pegando um filme, só que você está gravando esse filme enquanto a pessoa, que é o espectador, está fazendo aquele filme acontecer, que era um filme de assalto a banco. Claro que tem riscos que podem ocorrer, né? Porque as autoridades podem não saber o que está acontecendo, mas tem que ter essa preparação. E da peça também são novos jeitos de você mostrar a peça. Claro que hoje, na atual conjuntura do país com a Covid-19, coisas assim são um pouco mais difíceis de fazer, mas fica aí um convite, pelo menos, para o estudo dessa questão, desse modo de engajamento do interagir, contar e mostrar dentro desses jogos experimentais. E é basicamente isso que o texto fala. Eu não sei se ficou alguma dúvida, mas depois eu passo todos os links das empresas, porque, como eu falei, elas são bem interessantes. Não sei se ficou alguma dúvida. Gente, eu não sei se vocês estão me escutando, mas está caindo, assim, pedra na minha casa. Pedra. Nossa. Que nada. Nossa, olha, piscou aqui. De repente apaga a luz, tá? Já estou avisando. Fernanda, super obrigada. Você explicou de um jeito que, assim, agora eu consegui entender melhor, porque eu não sei, eu comecei a ler e falei, nossa senhora, o que é isso? Eu fiquei até meio assustada, entendeu? Falei, nossa, escolheu um texto aqui que, né? Mas você conseguiu mostrar que tinha a ver, sim, né? Então eu gostei, adorei aquela história. Nossa, gente, adorei aquela história de como ela explica essa coisa, essa diferença de você ficar, né, horas num jogo, com a diferença do filme. Eu vou desligar e vou colocar outro tipo de som, porque eu não estou conseguindo ouvir nada. Nem eu. Fala aí, Ana, fala aí. Oi, boa tarde. Oi, Fernanda. É o seguinte, na página 75, está escrito que uma coisa sobre o sujeito consumidor e o sujeito engajado jogador. Vou ler aqui. Vocês estão escutando? Tá. At one end of the spectrum, it is the consuming subject that is most dominant, and at the other end, more of an engaged player subject.
E aí eu fiquei um pouco na dúvida do que seria isso. Se você entendeu melhor, será que você podia me esclarecer? Obrigada. É que eu acho que o sujeito consumidor e o sujeito explorador, que a gente pensa, por exemplo, esses jogos experimentais, que ela está falando mais da questão dos jogos experimentais, né? Você tá consumindo, mas também não é um consumo, tipo, você consome uma experiência do jogo. Não necessariamente todo o jogo em si que você vai passar 20 mais horas jogando. Alô. Agora tá melhor para te ouvir. Não, gente, eu não estava nem ouvindo você, de aumentar tudo aqui. Começou a chover pedra e eu tenho o meu mezanino aqui, então, direto. Alô? Né? Como? Alguém falou alô? Não, fui eu, porque eu estava testando o microfone, porque eu troquei tudo, né? Troquei os microfones. Só rapidinho, só um instante. Fala lá, desculpa. Não, eu só atrapalhei porque eu estava testando o microfone. Vai lá, fala. Eu estava me perguntando se isso tinha a ver, esse consumidor tem a ver com os modos, os tipos de jogos que são mais restritos ao texto original, quando eles são adaptados, né? Quando eles são... Então, por exemplo, se fosse um jogo baseado no Harry Potter e que eles mantêm muito próximo do livro e do filme, e aí seria mais o consumidor, enquanto que o outro, como é que chama? Que é o jogador engajado, uma coisa assim, mas esses mais livres, que a pessoa tem quase que ser um ator ou uma atriz, improvisando e fazendo e desempenhando um papel, né? E isso ele estaria mais livre, enquanto que o outro está assim, bem se enquadrando assim, uma franquia ali. Sim, e também eu acho que tem a ver com o tanto de, por exemplo, um consumidor de um jogo de AAA, você vai gastar muito dinheiro fazendo aquilo, você vai gastar muito tempo, e existe uma lore, como você falou, que as pessoas não querem que mexa. Se você mexeu na lore do universo, você... É isso, você vai com Deus. Mas Você vai ouvir no Discord. Mas eu acho que os jogos experimentais, eles realmente estão mais abertos à experiência daquilo, do que a experiência, tipo, você realmente experimentar coisas que você normalmente num jogo mais fechadinho não experimentaria. Legal. Gente, tem mais alguma pergunta? É um comentário, assim? Sim, comentário também. Algumas pessoas que trabalham com os videogames dizem que há umas estratégias oscuras, não é? Que fazem que o jogador não possa parar de jogar, sabe? Como que tem essa coisa que é aditiva e que fazem ou que comprometem o jogo com outros jogadores, então fazem que uno não possa deixar isso. Bom, que também tem esse comentário, né? É complexo também. E aí não sei como é a adaptação, se é que o tradutor ou as pessoas que escrevem fazem a adaptação é já um trabalho da gente que faz o videogame. Como é, Fernanda? Você sabe? Você pode repetir a pergunta do como eles fazem? Se é o escritor ou tradutor que faz a adaptação do guião, ou é a gente que faz já o videogame? Se for um videogame, é o escritor. Mas o processo de jogo, eles têm o beta player, que normalmente é uma pessoa que vai testar aquele jogo, que se for uma adaptação, acho que provavelmente uma pessoa que conhece aquela história e que ela vai falar, tipo assim, olha, isso aqui tá um pouco estranho, pode melhorar isso aqui. Normalmente eles reportam mais
erros de códigos também, mas ele sempre tem um beta player, que vai ser a pessoa que vai testar o jogo para ver se tá bom. Fernanda, mas eles não têm alguém que faz a produção visual, a produção sonora? Tem muita gente no jogo. Não, tem uma equipe muito grande, né? É uma equipe imensa. E é óbvio que é sempre para atrair a pessoa para continuar jogando, né? Ninguém vai fazer nada para se jogar para fora. Então, essa questão de ser addictive, né? Sempre, né? Boa tarde, Rafael. Gente, nós temos um convidado que, inclusive, depois ele vai se apresentar, porque, né, pelo que eu entendi, ele está querendo fazer parte do grupo. Muito bem-vindo. Mas antes, E aí, Rafael, tudo bem? Pena que você chegou no final, a gente teve uma apresentação de um trabalho muito legal da Fernanda, é isso que a gente estava discutindo. Deixa a Ana... a Julieta... Não, você não levantou a mão, Julieta, é isso? Você levantou a mão, né? Tá. A Ana e a Julieta vão falar. A Ana vai falar um pouquinho sobre essa história do som do videogame, e a Julieta, não sei, alguma coisa. Não, eu estava... Enquanto vocês estavam discutindo sobre consumidor, eu abri um site, Comportamento do Consumidor de Jogos Eletrônicos, um trabalho justamente sobre isso. Qual é o comportamento do consumidor de jogos eletrônicos? Muito interessante, é um artigo publicado numa revista espanhola e que fala sobre o vício, fala sobre o prazer de jogar, é um estudo comportamental, daquilo que a gente estava falando, mais relacionado com sociologia, antropologia e psicologia. Eu achei que podia ser um artigo interessante para ler. A Ana vai falar, mas sobre essa história de vício, a gente tem agora jogos, inclusive o Ricardo, que foi aluno do John, ele vai... Coloca o link aí, está pedindo a Marli. Ele falou de ele trabalha com videogame e ele contou que agora tem os jogos que tem já dentro um sistema para que a pessoa não fique viciada. Então eles obrigam que a pessoa pare de jogar, tipo, o jogo não funciona, sabe? Se você jogar mais de certas horas ou, né, ou ininterruptamente, uma coisa assim, né, tenha já um sistema dentro do jogo para isso não acontecer, porque isso está sendo muito criticado. Tem assim clínicas, inclusive já de detox, isso no Oriente, sabe, de crianças ou pessoas, né, que estão, sei lá, a pessoa perde, sabe, a vida jogando, ou até dinheiro, né, porque também tem coisa que custa caro, etc. E saiu na Folha essa semana, acho que foi na Folha ou no Estado, eu li os dois, uma coisa sobre isso. A Ana vai falar. Fala aí, Ana. Desculpa a interrupção. Oi. Então, Fala, Ana. A trilha sonora, ela é tanto no cinema, né, que também a trilha sonora no cinema, por exemplo, filme de suspense, eles vão criando o momento do clímax do suspense com a trilha musical, com aquela coisa... Sabe? Então isso é uma coisa que eles fazem no cinema também. Inclusive, se você for lá no comércio, tem muitas lojas de roupa, de grife, que eles colocam certos tipos de música. Tem lojas assim, não necessariamente roupa de grife, mas eles colocam umas músicas que deixam a pessoa agitada. E aquilo estimula o ímpeto da compra. Então as pessoas usam muito a música para manipular as pessoas. Propaganda subliminar. Se não tiver aquela batida ali da bateria, as pessoas não estão sambando. A música, ela influencia muito as emoções, e eu já joguei videogame quando era criança e adolescente. E aí, por exemplo, aquele Mario Kart, quando você está chegando no final da corrida, a musiquinha intensifica. Aí você fica assim, pilhado, assim, super, assim, sabe? Não, tem que jogar, tem que jogar. E você fica naquela emoção e é viciante. E eles usam, acho que a trilha sonora em vários lugares, a música, como algo para mover as pessoas, assim, né? É uma propaganda subliminar. Eu acabei de colocar um link no YouTube que eu citei esse exemplo no livro que a gente está fazendo, que a gente, graças a Deus, já acabou. E é muito interessante porque é um grupo que chama Auronauts.
E o que eles fazem? Eles fazem uma coisa que chama sound threading. E isso é justamente para mostrar como eu sou importante. Então eles pegam aquela cena do trono do Star Wars, para quem viu o Star Wars, tan, 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 né? Quando entra o Darth Vader, né? Aí é ótimo, vocês assistam, sem o som. Então tá o Darth Vader assim, então você ouve os passos, tec, tec, tec. Não, perde completamente assim tudo. É muito engraçado assim, você, tipo, oi, o que é isso? Alguém entrando numa sala vazia assim. Muito legal eles. Mas Fala. Você se cortou, você fica se cortando. Você se cortou, Julieta. Sim, tá, porque eu não sabia se era a minha vez de falar. Mas a nossa sociedade é toda ligada com música, né? Todo o comportamento social, desde os povos primitivos. Você tem música de guerra, você tem música de casamento, você tem música de enterro. Então, tan, 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 você sabe, tan, 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 você já vai associando a música a situações. E isso desde os povos mais primitivos tem. Então, é muito, soa muito, imagina. O som faz parte da nossa vida social. Não, o meu filho, quando ele se formou, que ele se formou nos Estados Unidos, ele falou, mãe, você vai ver que você vai chorar. Eu falei, imagina, que ridículo. Mãe, você vai chorar. Eles colocam música para as pessoas chorarem. Aí não deu outra, né? Colocou uma música lá e, nossa, quando eu vi, eu tava chorando. Ele olhou para mim. Ai, ai. Bom, vamos apresentar. Alguém tem mais alguma coisa para falar do capítulo? Senão a gente vai deixar o Rafael se apresentar. Eu achei muito interessante, me fez pensar. Que bom, me fez pensar muito na parte comportamental, né? De que o nosso mundo está mudando muito, muito rapidamente. E isso daí está mostrando como esse mundo está mudando. Crianças não querem mais brinquedo, querem jogos. Quando você pergunta para uma criança, desde pequenininho, o que ele quer de presente, não quer mais boneca, bola, tudo, quer joguinhos. Não, ou se não, você comprar os créditos, né? Tipo, a filha do John, por exemplo, a Marcela, ela sabia. Perguntei para ela quando ela veio aqui, porque a minha afilhada, tem uma afilhada que tem a idade da minha neta, e ela fez aniversário, já é o 2º ano, ela faz aniversário perto do Natal, então eu dou sempre um presentinho um pouco melhor, porque, né, são 2. O que você quer? Ela, Roblox. Então eu tenho que comprar os créditos do Roblox. A Marcela sabe. É a mesma coisa, é jogo. Mas você vê criança desde 2, 3 anos de idade com o celular da mãe fazendo joguinho. Você pergunta o que uma criança quer ganhar de aniversário, joguinhos, créditos, direito de brincar. Ninguém mais isso? Quer bola, carrinho. Roblox, Gisele, é um jogo que as crianças piram com ele, porque assim, eles criam lá dentro outros jogos e eles convidam então amigos deles dentro dos jogos ou fora para jogar os jogos deles. Então você tanto tem gente que tem salas de jogos que ela que criou, então por exemplo cria um Sims dentro desse jogo, ou cria um Minecraft deles lá, sei lá, e outros tipos de jogos. E aí, de repente a Fernanda, quem quiser completar aqui, gente, porque assim, eu sei de orelhada, né, porque eu comprei para minha afilhada, então eu sei um pouco que eu lia lá o que era que eu tava comprando para ela. E aí eu sei que ela é muito fechada, né, uma menina que ela não se relaciona muito bem, e ela se deu muito bem com isso, ela conseguiu um monte de amigos e fala, não sei se isso é bom ou não, se isso vai ser pior. Exatamente, também fiquei preocupada, eu falei, será que eu não tô ajudando a menina a ficar pior? Sei lá, mas o que ela queria era o 2º ano e ela adora aquilo, ela fica super feliz, sei lá, gente. É uma coisa assim, dá uma olhada, entra aí, eu vou escrever aqui como escreve, ó, chama Roblox. Todas as crianças até os 13, assim, entre 5 e 13, adoram. Então, mas não é só esse jogo, tem muitos e tem adultos e tem de todas as idades. Sim, eu tô... É uma realidade nossa de agora, de que os brinquedos viraram jogos. As crianças querem fazer jogos eletrônicos, isso daí que é do nosso capítulo,
de hoje, jogos eletrônicos. E que eu estava preocupada com como que isso vai mexer. Já mexeu com a cabeça. Sim, sim. Não vai mexer, já mexeu. A tua preocupação digamos que já está numa coisa que já está acontecendo, né? A Julieta e a Gisele querem falar. A Gisele acho que foi primeiro. Fala aí, Gisele, depois Julieta. Vai lá. Não dá para ouvir você, Gisele, não dá para te ouvir. Eu não sei se já tem as datas das próximas reuniões, eu queria dizer que eu queria ler os capítulos 34, 36 e 37 desse livro. Bárbaro, porque nós vamos ter... Ver se não vai coincidir com alguma outra coisa. Não, é o seguinte, porque a gente está pegando o livro e a ideia foi essa, e a gente jogou a ideia assim, gente, deem uma olhada, tem coisas muito interessantes para vários tipos de trabalhos aqui. Então, a gente pode... Você quer falar já na próxima reunião? Pode ser. Tá ótimo, porque olha, gente, a editora desse livro, a Renira, vai dar, eu coloquei aqui, vai dar um webinar para nós no dia 25 de março. Ela vai falar, eu falei para ela falar uma coisa meio geral, né? Claro, que ela até me perguntou. Depois ela vai mandar o nome certinho do título, tudo. Não, quando eu descobri que ela era brasileira, além de ficar muito orgulhosa, né? A gente entrou em contato, ela foi muito agradável, já na hora ela aceitou tudo. Então você leria aqui capítulos, escreve aqui eu vou marcar 35. Capítulos 34. Peraí, tá. 36 e 37. Tá, então tá. Esse livro pode até complementar, se ela quiser. Claro, a gente vai. Tá, então isso aqui vai ficar. Gente, então leitura para o próximo vai ser esse. Alguém que está aqui já tem algum capítulo em mente que gostaria de falar? Então, 34, 35, 36, tá aqui, eu vou marcar aqui, é sobre educação. 37. Desculpa, errei. Então, 34, tá, só pulo 35, tá. Então, esse eu vou marcar aqui, tá, claro, Silvia, você pega e faz essa palhaçada. É melhor pegar a caneta mesmo, velha caneta, porque hoje não sei, não está funcionando aqui. Tá, então é 34, 36 e 37. Gi, a próxima reunião, gente, tá marcada já 1º de abril. Não é mentira, hein? Não é mentira. Viu? Eu acho que o Rafa pode fazer comigo, né, Rafa? Seria ótimo. E, Rafa, você quer se apresentar agora? Então, reunião 1º de abril já tem. Gente, vai pensando no que vocês querem falar. Fernanda, se alguém já tem. Fernanda, desculpa. Fala, Fernanda. E a Julieta, não. Até a Julieta também quer falar, que não falou. Fala, Julieta. Pode falar, Julieta. Pronto, fala. Que eu conversei com uma filósofa só de tecnologia, que seu nome ela é espanhola, seu nome é Eurídice Cabañares, depois eu escrevo aí. Ela tem uma mirada muito crítica de Roblox. Olha, me interessa. Ela disse que é como uma escravidão dos meninos, que eles trabalham todo dia para criar esses vídeos. Em cima tem que pagar. É verdade. Eu paguei $100. Ela tem essa mirada sobre essa plataforma. Escuta, e ela passa depois, será que ela é professora? Daria para convidar ela para fazer uma charla? Tem uma organização que se chama Arts Games e que agora está tendo uma exposição no México, no Centro Cultural de Espanha, apoiada com Telefônica. Eu compartilhei mais em cima no chat. Tá, faz o seguinte, manda para mim, Julieta, porque aí de repente eu entro em contato com ela para ver, de repente, fazer uma palestra, seria interessante. Sim, eu tenho o contato dela. Tá, porque a gente está montando ainda a parte já do 2º semestre e essa parte me interessa, acho interessante a gente colocar essa discussão. Eu queria ver se a gente traz alguém de localização também dessa área de games, né, aqui. Vamos lá, Fernanda, fala. Não, eu só ia comentar que eu coloquei naquele
documento que eu compartilhei com você, os capítulos. Ah, tá bom. Tá. A Fernanda também vai compartilhar o PDF que ela apresentou, tão bonito, animado, gostei muito. Não sei se é PDF, o que é os slides que ela apresentou. Julieta, quando você falou, achei que você ia se colocar para falar algum capítulo, mas tudo bem. Vamos lá. Rafael, se apresenta, então. Bem-vindo ao grupo. A Gisele, né, falou que você acabou de se formar, é isso? Mesmo se não tivesse formado, a gente tem graduandos também no grupo, então não se preocupe. Vai lá, fala. O palco é seu. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, né? Eu acabei de me formar em licenciatura em Química e aqui na UF de Volta Redonda, né? Foi aqui que eu conheci a professora Gisele, e aí eu comecei a fazer uns projetos com ela na área de cultura e artes aqui da região. Acabou que eu comecei a fazer algumas traduções de poemas junto com ela, e aí eu comecei a me interessar muito por essa área. Fiz no semestre passado, que foi o meu último semestre, uma disciplina já na área de tradução mesmo, para entender como que é essa área. Inclusive, eu tive aula com uma pessoa lá, que ele estava a convite da professora, que eu esqueci o nome dela agora, fiquei nervoso, esqueci, mas que ele trabalhava com localização de jogos. Nós vimos localização de jogos lá com ele mostrou como que era feito. Então, até porque vocês estavam comentando sobre isso, às vezes pode ser alguém para falar também sobre localização de jogos. E é isso, aí eu estava conversando com a professora Gisele, ela me convidou, e eu vim aqui para participar com vocês aí desse evento. Acho que é só, não tem... Precisa falar que ele mostrou interesse em fazer um mestrado na área de tradução, né, Rafa? Por isso que eu te convidei. Não, tem isso também. É porque eu fico nervoso, aí eu começo a esquecer um pouco algumas coisas, mas daqui a pouco vai... E é isso, eu estou agora para fazer o mestrado, né, tentar o mestrado agora em julho, que abre a inscrição em julho e agosto, na UF, na área de tradução também, para seguir aí nessa área. Se Deus quiser ir dando tudo certo. Gisele, qual é o sistema, então, para fazer mestrado na UF? Na UF de Niterói. Niterói, porque isso. Vocês em Volta Redonda... Quantos UFs tem? Volta Redonda, Niterói tem outro também. 13 campi da UF. 13? 13? Campos de Goitacazes, tem um monte. Sim, mas... Então, Niterói, onde tem letras é Niterói. Aí o Rafa participou de eventos, né? Lá em Niterói, nós temos o Núcleo de Tradução e Criação, NPC. Então, já sabe, a Carolina, a Vanessa, né? De quem você foi banca, eu estou junto com elas lá, o Vitor, a Levato, tem o pessoal do Alemão, e aí o Rafa participou desses eventos lá em Niterói, do NPC, do projeto que eu coordeno lá na Volta Redonda, e ele decidiu que não quer nada com química, pelo menos por enquanto, que ele prefere ir para tradução. Silvia, eu falei que você é bióloga, né? Que você está agora... Que eu ia falar, né? Outro desgarrado da área das ciências e para cá, para esse lado, né? Bom, seja bem-vindo. Já te digo, às vezes a gente fica meio assustado, né? Porque a gente estudava bioquímica e ciclo de Krebs e de repente está estudando, né? Assim, análise de poema, então... ou fazendo cotejos de tradução, né? Então bem, mas sempre é legal. Eu no começo tinha um pouco até escondia, entendeu, que eu era da biologia, mas o John, o Azenha, assim, me mostraram, a Heloísa Cintrão também me mostraram que o pessoal da nossa área também tem muito a colaborar, porque a gente dá uma outra visão das coisas. Inclusive a Julieta vem da área da psicologia também. Nós temos a Renata Casarini, que é jornalista, então realmente aqui na tradução, adaptação, o coração é grande. Rafael, bem-vindo. Nossas reuniões são sempre de sextas-feiras, às 14h, sextas-feiras, primeira do mês. Então, é fácil lembrar. Primeira sexta-feira do mês, a gente está aqui.
tá? E nós estamos também promovendo os webinars. Uma das coisas que a gente queria falar um pouquinho agora, John, você quer... posso falar o negócio que a gente colocou aqui na pauta? Você quer falar alguma outra coisa? Não, primo. Tá. Posso parar de gravar? Não, é porque faz parte da pauta. Mas eu continuo gravando? Sim, continua gravando, Okay. Porque... Deixa eu ver aqui a informação. Tá, então eu coloquei aqui, curso Gota Citrate. Gente, nós estamos começando então hoje, agora depois dessa reunião, a gente vai fazer uma reunião com o Danilo. Nós estamos fazendo... manda o seu e-mail para mim, Rafael. A Gisele vai... Gisele, você vai mandar o e-mail do Rafael, né? Os cursos do Gotas... vão reiniciar agora. Lembrem-se, né, que a gente nós temos ainda o semestre que vem, então também se alguém tiver alguma outra ideia de curso, quiser oferecer, pode pensar para isso. Outra coisa que eu queria falar é os webinars começaram agora, nós já temos todos os webinars desse semestre marcados, bem interessantes, coisas bem interessantes. O primeiro vai ser agora, dia 11 de março, semana que vem, na sexta-feira. Os webinars estão, Rafael, também são de sextas-feiras, são 2 sextas-feiras por mês, também das 2 às 4, às vezes acabam antes. E o próximo vai ser do Álvaro Hartner, ele que vai abrir o ciclo, e ele já está pronto, o flyer vocês vão receber. Ele vai falar sobre cinema, tá? E o dia 25 de março é o da Renira, falando sobre transmídia. Outra coisa que eu queria falar é sobre a Camila, tá aqui? Camila? Não. Tá, é que a gente está fazendo, quem tiver interessado, nós temos uma reunião marcada de acessibilidade. Que dia é, Fernanda, você lembra? A gente marcou, bom, depois eu vou mandar para vocês. Se alguém tiver interessado em participar, por favor, avise, ou eu venha na hora que eu avisar da reunião, vai ser agora em março. A trupe Digital Grades. Rafael, também você fica convidado a participar, se quiser. Nós temos um grupo dentro do grupo, que é o grupo que trabalha com divulgação, mídias sociais, faz flyer, dancinha de TikTok, né, Sanclay? O Sanclay preparou a nossa primeira... 9 de março, então. Nossa, reunião semana que vem já. Tá, reunião de acessibilidade 9 de março, gente. Eu vou chamar no Meets, então. O Sanclay, você quer falar um pouquinho da mídia? Você já publicou? O Sanclay esteve estudando um pouco as mídias sociais. Ele percebeu que tem algumas músicas, falando de trilha sonora, algumas músicas que chamam mais pessoas no TikTok. Então, a gente estamos pensando em fazer coisas direto só para o TikTok e algumas coisas modificadas para as outras mídias. É isso, Sanclay? Ou você também não pode falar? Eu sei que você está sem câmera, mas você também está sem voz? Sanclay? Ele está escrevendo aqui, gente. Olha, Instituto de Química, Tá, está sem voz. Tá, ele escreve. Tá, então tudo bem. Eu passei anos de Instituto de Química, porque eu era mestranda da bioquímica. Quando eu era uma mulher de engenharia genética. Tá, ele tá sem voz. Gente, na verdade, não vai dar para ele explicar porque ele está sem voz, mas o que eu queria explicar é que a gente está fazendo umas postagens nas mídias. O Rafael, a gente tem as mídias sociais, me manda o e-mail que eu vou te avisar, e também nós temos o nosso grupo. Me manda o teu telefone, que eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp. Me manda quando você mandar os teus dados, tá?
Ana, eu preciso conversar, mas não vou falar agora com você. Eu preciso conversar com você sobre a plataforma Lattes, finalmente. Sim, precisamos. Sim, agora eu já estou mais tranquila. Se quiser, a gente pode marcar por WhatsApp, a gente conversa, tá? Eu marco uma coisa para você. Tá, o John tá falando de uma programação. Gente, o John se apresentou no Sesc, nossa, e eu perdi. Quando eu vi, já tinha acontecido, fiquei chateada. Olha aqui, Cadernos de Literatura em Produção. Isso é hoje, John? Olha. Sim, Casa Guilherme de Almeida. Ah, tá, é online, é isso? Sim, vai ter online também. Ah, que legal. Ah, eu vou participar online. Nossa revista Cadernos de Literatura em Tradução, número especial Tibete. Lançamento hoje, John, às 7 horas. Olha, que legal. E, John, o que era aquilo que você se apresentou no Sesc? Explica melhor, porque eu não entendi direito. Ok, foi 6 sonetos de Shakespeare. Olha. Musicados. Eu acho que não tem nada online por enquanto. É isso que eu queria ver. Eu tinha que dar uma introdução. Acho que vai ter, não sei, eu vou procurar agora. Basicamente, eu era o professor que dava um certa autoridade. Eu tinha que explicar os sonetos. Ah, tá. Antes de serem cantados pelo grupo. Tá. Então a cantora Vanessa Baumagni era tipo organizadora do grupo, me convidou para dar uma explicação sobre os sonetos. Olha. Antes que foram tocados. E foi isso. Eu tive que falar coisa fácil para mim sobre os sonetos. Eles tocavam. Mas aí você falava e depois eles tocavam. Exatamente, sim. Olha, vamos ver se tem algum. Eu procurei, não, acho que não tem nada pela internet ainda. A parte está muito legal. Algumas pessoas estavam lá, Gisele. Eu fiquei sabendo depois, quando eu vi, sei lá, eu estava perdido, eu estava fazendo o que a gente está se reunindo com a Solange todo dia. Eu espero que a gente faça de novo. Não, seria legal isso, fazer de novo. Inclusive, John, eu fiquei pensando, seria uma coisa super legal para a próxima Jota. A louca, né? Já pensando na próxima Jota. Mas assim, tipo, eu não sei, eu achei bonito ouvir no palco a ideia de fazer uma coisa de soneto com música para as pessoas. Tem que montar tudo e isso tem um certo investimento. Bom, mas, sabe, na próxima Jota eu pretendo conseguir grana, porque eu não vou ter aquele prurido, sabe, de tipo, não quero dinheiro de fora. Não, eu quero dinheiro de fora, todo mundo que quiser dar dinheiro eu vou aceitar. Então, sabe, na Jota de 2019 a gente conseguiu R$7.000 de doações e eu pretendo fazer a mesma coisa. Então, na próxima Jota não se preocupa, mas a gente vai ter dinheiro para pagar. Então... Ok, eu vou buscar a Marcela e vejo vocês às 4. Tá bom, John, vai lá. A gente já está acabando aqui. Bom, gente, tem mais alguma coisa para falar? Na verdade, a gente meio acabou a reunião também. A próxima reunião é dia 1º de abril, não é mentira. E eu vejo vocês nos eventos. Eu só gostaria que vocês pensassem, porque depois da Gisele e do Rafael, a gente vai precisar de outra pessoa para ler. Então, tem várias coisas legais aqui. Deem uma pensada e aí vocês falam. Até mandei para o Cássio, que agora ele está trabalhando. Ele falou que não ia dar para participar de jeito nenhum, porque ele estava trabalhando. Mas ele tinha falado do Harry Potter, porque ele adora o Harry Potter, ele que tinha comentado. Então, sei lá, vamos ver. Então me despeço de todos. Para quem está vendo a gente pelo vídeo, gente, a próxima reunião tentem participar. Se não, graças a Cássia conseguiu gravar, porque eu não sei o que aconteceu, mudou. Eu vou descobrir, tá? Eu vou inclusive perguntar aqui pro pessoal da USP o que está acontecendo. De repente eles pararam de pagar, não sei, porque é o G Suite isso. Então a gente se encontra no
1º de abril, às 2 da tarde. O webinar dia 11 de março e dia 25. Tchau.